Você ficou sabendo que a Índia pode mudar de nome? Não? E sobre a visita do presidente Kim, presidente norte-coreano, à Rússia? Também não ouviu falar? Então vem comigo. Minha missão aqui é te manter bem informado para que você possa mandar bem na prova do vestibular, do Enem, do concurso público, ou simplesmente para você que quer impressionar o sogrão depois do almoço de domingo. Pode ser? Então vamos lá. Deixa aí seu like, inscreva-se no canal e ajude a compartilhar o vídeo. Galera, vamos lá, ó. Separei aqui 4 assuntos, temas aí ligados à geopolítica internacional que ganharam destaque nas últimas semanas. Hoje é dia 15 de setembro, sexta-feira. O primeiro desses 4 assuntos é em relação ao nome da Índia. Está circulando aí nos noticiários há alguns meses a possibilidade que o governo indiano vem demonstrando de mudar o nome oficial do país. É isso mesmo, olha aí, ó. Um tema bastante controverso. E qual seria esse outro nome? Seria Bharat, como aparece escrito aqui, ó. Essa fotografia, inclusive, ela foi tirada na cúpula, na última cúpula do G20, que foi realizada em Nova Delhi, capital da Índia, e o primeiro-ministro indiano sempre identificava o país durante as reuniões pelo nome Bharat e não mais Índia, beleza? Qual seria a justificativa oficial do governo para a utilização desse novo nome? Segundo o governo, Bharat é uma nomenclatura que já foi utilizada pela Índia, tem uma forte referência, uma origem à cultura hindu, tem inclusive um grande apego religioso à religião hindu. E em sânscrito, que é um antigo idioma falado pelos hindus, Bharat significa Índia, que é o território onde atualmente o país está localizado. Beleza, beleza? Para os críticos, na verdade, isso seria uma tentativa do atual governo de também enfraquecer a oposição. O principal grupo opositor ao atual primeiro-ministro na Índia, ele é conhecido, esse grupo opositor, pelo nome Índia. Exatamente isso, dá uma olhada aí, ó, que é o acrônimo para Aliança Nacional para o Desenvolvimento Inclusive da Índia, traduzido para o português, né? Tá aqui, ó, India National Development Inclusive Alliance. Então esse grupo de oposição chama-se Índia, e aí para tentar às vezes enfraquecer essa marca, essa nomenclatura, o governo também está propondo essa mudança de nome. Isso vai se efetivar? A Índia vai de fato mudar de nome? Não sabemos. Quem viver verá. Vale lembrar que países mudarem de nome não é novidade na história, nem mesmo na história recente. Por exemplo, há poucos anos, teve um pequenino país na África que mudou de nome. Você já ouviu falar de um país chamado Suazilândia? Pois é, se você nunca ouviu falar, também não vai ouvir mais, porque Suazilândia não existe mais. O que hoje existe é um país chamado Eswatini. Exatamente, você nem tinha ouvido falar também de Eswatini, né? Pois é, mais um motivo para eu ganhar o seu like e a sua inscrição no canal. Aperta aí o joinha, me ajuda aí, galera. Então, como eu disse, não é novidade mudança de nome por países mundo afora. Nos anos 80, na África, teve, por exemplo, o caso, também na África, né? O atual país Congo, que era chamado de Zaire. E aí Zaire não existe mais, hoje é a República Democrática do Congo. E assim por diante. Uma curiosidade que no caso da Suazilândia, uma das razões que fizeram com que a Suazilândia deixasse de se chamar Suazilândia é o fato de que, quando escrito em inglês, Swaziland, alguma coisa assim, ficava muito parecido a grafia e a pronúncia com Switzerland, que é Suíça. Switzerland, Suazilândia, né? Suíça e Suazilândia. Nomes muito parecidos em inglês. Então, por isso a mudança do nome. Beleza, beleza? Avança. Que mais? Além dessa possível mudança de nome na Índia. Na última segunda-feira, dia 11, o presidente norte-coreano, Kim Jong-un, esse simpático moço aí da fotografia, ó, simpático só para olhar de longe assim, né? Porque na prática eu acho que ele não é tão simpático assim não. Na última segunda-feira, dia 11, o Kim Jong-un saiu em visita oficial à Rússia. Ele viajou de trem, nesse trem aí, ó, um trem blindado. Dá uma olhada. Trajeto de um dia e trem que não passa de 60 km por hora. Esse aqui, ó, no mapa, é o trajeto realizado pelo Kim. Ele saiu da capital norte-coreana, Pyongyang, foi de trem até uma cidade russa na fronteira e depois chegou no destino final em Vladivostok, onde se encontrou com quem? Com o todo-poderoso russo Vladimir Putin.
A que se deve essa visita oficial de Kim a Vladimir Putin na Rússia? A visita se deu a convite de Putin. Putin chamou o Kim para eles conversarem lá no leste da Rússia, porque pela primeira vez na história a Rússia está precisando da ajuda da Coreia do Norte. Doido não? Historicamente, foram os norte-coreanos que sempre dependeram da Rússia. Lá atrás dependiam da União Soviética, né? E atualmente dependem da Rússia. Porém, esse moço aqui, ó, o presidente ditador da Rússia, resolveu há 1 ano e pouco declarar guerra e invadir um país vizinho, né, a Ucrânia. E a guerra contra a Ucrânia tem levado a Rússia a enormes despesas, inclusive uma enorme demanda por armas. Então, o que foi divulgado até aqui é que essa visita do Kim à Rússia é para que a Coreia do Norte forneça armas e munições aos russos para dar apoio na guerra contra a Ucrânia. Então, pela primeira vez, olha aí a manchete, ó. Força de Kim em visita à Rússia mostra o custo da aventura militar na Ucrânia, o que é algo inédito. Normalmente, quem depende um do outro é a Coreia do Norte, que depende da Rússia, e não o oposto, como está acontecendo agora. Em troca, o que o Kim exigiu dos russos? Fornecimento de tecnologia para desenvolver armas e satélites, certo? Até porque a Coreia do Norte, do ponto de vista tecnológico, é um país muito atrasado. Então, ele aproveitou para fazer esse tipo de exigência, essa contrapartida. Maravilha! Vale lembrar que no encontro, depois, na fala com os jornalistas, o Kim declarou todo o seu apoio à Rússia na guerra contra a Ucrânia e na luta contra os anseios imperialistas do mundo ocidental. Curiosidade, essa foi apenas a 10ª viagem do ditador Kim. Ele está no poder desde 2011, ou seja, há 12 anos. E nesses 12 anos, esta é apenas a 10ª viagem que ele fez. A maioria das viagens são justamente para os 2 vizinhos principais, a Rússia e para a China, que ele viaja usando o trem. Por que ele viaja tão pouco? Porque é um país mal visto no mundo, né? A Coreia do Norte mantém pouquíssimas relações diplomáticas mundo afora. E os 2 maiores parceiros aliados da Coreia do Norte são justamente a Rússia de Putin e a China de Xi Jinping. Beleza, beleza? Então esse é o segundo ponto que eu queria destacar com vocês. Em terceiro lugar, um assunto aqui já ligado ao tema ambiental, que foi, essa semana, as enchentes severas, chuva extrema, que atingiu um país do norte da África. Que país é esse, galera? A Líbia. Então, na última semana, na última segunda-feira, dia 11, já havia alguns dias de chuva continuamente na Líbia, e aí na segunda-feira chegou uma tempestade na Líbia, uma tempestade ciclônica de nome Daniel. Essa tempestade se formou no mar Mediterrâneo, passou pelo litoral da Grécia e depois rumou para o litoral da Líbia, atingindo principalmente a cidade de Derna, no litoral da Líbia, já banhada aí a área pelo mar Mediterrâneo. Qual que é o problema, galera? Líbia é um país africano, país extremamente pobre, elevada desigualdade social, fraquíssima infraestrutura, então o número de mortes já está na casa aí dos dezenas de milhares de mortos. Oficialmente já são mais de 10 mil mortos, e esse número muito provavelmente, infelizmente, vai passar dos 20 mil mortos. O que agrava toda essa situação, além da pobreza do país? É a instabilidade política do país. Olha aí o saldo da destruição, a ponte que não existe mais, o prédio que já está pronto para desabar. Mas enfim, voltando a falar da instabilidade política. Você lembra, por exemplo, que a Líbia, em 2011, depois do seu então ditador Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi tinha ficado no governo por mais de 4 décadas. Em 2011 ele foi deposto e desde então o país mergulhou numa instabilidade política. Hoje, por exemplo, em 2023, o atual presidente, o atual governante oficial do país, ele não exerce poder sobre todo o território. É um país dividido. Existe o governo oficial e existe um outro governo não oficial que controla partes do país. Então isso dificulta a organização social do povo, isso dificulta o envio de ajuda humanitária e todo esse caos acaba se refletindo também na ausência na Líbia de sistemas de previsão meteorológica e sistemas de previsão e monitoramento de desastres naturais. Então, se não há previsão de um grande problema ambiental, de uma grande chuva que se aproxima,
as autoridades não informam a população sobre esse risco. Não informando a população não se protege, não abandona áreas de risco. Então isso potencializou e agravou ainda mais essa tragédia vivida pelo povo líbio. Vale lembrar que é a segunda tragédia em menos de uma semana que atinge o norte da África, né? Alguns dias antes aconteceu o terremoto em Marrocos, só para apontar aqui no mapa para você, ó. Aqui em verde está a Líbia, Marrocos é esse país aqui, ó. Teve o terremoto em Marrocos e agora a tempestade na Líbia. Então é muita tragédia para uma região só em poucos dias, hein? Lastimável isso aí. Beleza, galera? Lembrando também que isso tem tudo a ver com o aquecimento global. Esses eventos extremos, chuvas acima do normal ou secas mais rigorosas do que o comum, são fenômenos já previstos em razão do aquecimento global. Joia? Maravilha? Para a gente fechar, trago aqui o quarto tema a ser destacado nesse vídeo, quarto e último tema, que é em relação ao Canal do Panamá. Você lembra do Canal do Panamá? Para quem não lembra, olha o mapa aqui, ó. O Canal do Panamá é uma passagem artificial pela América Central que conecta os oceanos Atlântico ao Pacífico. Esse canal é um canal artificial, foi construído no começo do século XX pelos Estados Unidos e é atualmente uma das principais rotas de passagem de navios, sobretudo navios cargueiros. Passa navio turístico, isso aqui é um cruzeiro, ó, aparentemente, e tem também navios de carga como esse aqui, mais à esquerda. Qual é o problema que está rolando no Canal do Panamá, galera? Isso aqui, ó, olha a manchete. Seca histórica. Nível da água abaixo do normal, a ponto de algumas embarcações não conseguirem mais atravessar. Aí você talvez se pergunta, mas Gabriel, como assim seca no canal? Isso aí não é água marítima? O oceano está secando também? Não, maluco, pera lá. Olha essa outra imagem aqui, ó. Deixa eu avançar. Aqui parte do canal seco, né? Mas olha esse esquema aqui, ó. Lembre-se que o Canal do Panamá não é uma passagem exclusivamente marítima. É um canal artificial que utiliza dois lagos continentais, olha o desenho. O Lago de Gatun e o Lago de Miraflores. Esses dois lagos são interconectados e são conectados também com os oceanos por meio de eclusas. As eclusas são espécies de degraus, né, utilizados para os barcos, as embarcações subirem de um lado e descerem do outro e vice-versa. O que está secando, gente? São esses lagos. Em alguns pontos, os lagos estão com um nível muito baixo, a ponto de impedir a passagem de embarcações, como sugere a fotografia, ó. Então, muitos barcos não conseguem atualmente atravessar o Canal do Panamá e alguns que conseguem, eles precisam diminuir a carga para que o calado, que é a parte de baixo do barco, né, aquela que fica submersa, não fique tão submersa a ponto de encalhar. Então, isso tem afetado muito o comércio global, principalmente o comércio dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o país que mais utiliza aqui, ó, o canal. Por exemplo, boa parte das exportações agrícolas que o sul dos Estados Unidos faz para a Ásia passa aqui pelo canal. Ó. Sai do sul dos Estados Unidos, embarcação atravessa o Canal do Panamá e vai lá para o extremo leste da China, vai para o Japão, Indonésia, Filipinas e assim por diante. Então é um problema para a logística comercial global atualmente. Qual seria uma alternativa? Lembrando que isso também é uma consequência do aquecimento global. Olha aí a sequidão. Qual seria uma alternativa em relação a esse problema? Seria o Canal da Nicarágua. Uai, Gabriel, existe o Canal da Nicarágua? Não. Existe o projeto. O projeto foi divulgado em 2014. Essa obra aqui, ó, seria feita pelos chineses, mas ela ainda não saiu do papel. Há uma série de entraves aí burocráticos, questões ligadas a licenças ambientais e também a questão do recurso, né? É uma obra bilionária. Olha isso aqui, ó, 40 bilhões de dólares é o orçamento da obra, pelo menos era em 2014. Então ela ainda não saiu do papel. O que vale dizer é que se um dia existir o Canal da Nicarágua, ele não terá esse desnível que o Canal do Panamá tem. Ele será o trajeto todo no mesmo nível altimétrico. Não vai precisar de eclusa e aí o risco de ter problemas de seca será praticamente nulo. Certo, galera? É isso. São esses, então, os 4 temas que eu queria trazer para você. Ficar bem informado. Espero que você tenha gostado. Comente aí o que você achou. Deixa o like, inscreva-se se ainda não fez. E em breve eu volto com mais vídeos de atualidades e também videoaulas de geografia. Um abraço e até o próximo.